apaixonado por mecatrônica. Em uma das lives que foram feitas no canal, eu recebi uma solicitação de um apaixonado por mecatrônica, do Danilo Aguiar, e ele mandou a seguinte mensagem: independentemente do nível, se estadual, nacional, continental ou mundial, qual estação surpresa mais te surpreendeu? Qual a manutenção mais inesperada? E qual foi o melhor processo de otimização que você presenciou? Bem, não teve assim uma estação que mais me surpreendeu, foram várias, então eu precisei escolher a dedo aqui, escolhi a dedo algumas, e a partir de hoje então vou mostrar para vocês quais foram então as estações, as etapas de manutenção, as otimizações aí que mais me surpreenderam ao longo dessas competições. Então hoje eu vou começar com uma estação fantástica do Mundial de 2003. Acompanhe. Vamos lá então, hoje vamos começar a série Estações que mais surpreenderam. Eu começo então pelo Mundial de 2003, em St. Gallen. Esse aqui foi o sistema montado pelo Brasil então, com as estações de distribuição, pick and place, prensagem com músculo e robô. E a estação que me surpreendeu então foi a estação de prensagem com músculo. Essa etapa de prova, então os competidores tiveram 3 horas e meia para montar a estação separadamente e depois mais 3 horas para integrar essa estação no sistema. E falando um pouquinho então dessa estação, ela possui dois módulos principais, né? Este primeiro módulo, um módulo que faz a movimentação das peças de trabalho, e o módulo principal, o módulo de prensagem com músculo pneumático. E a função então dessa estação justamente era fazer a montagem, né? A montagem do relógio nas peças de trabalho. Detalhando um pouquinho então os módulos dessa estação, o módulo de movimentação de peças, então ele era composto por um atuador linear de precisão na base, um atuador de 3 posições na parte intermediária, no meio ali do módulo. Esse atuador de 3 posições então era capaz de movimentar o seu eixo em 3 posições diferentes, né? 0 grau, 90 graus, 180 graus, a partir de ele tem, né, 3 entradas pneumáticas, e aí a combinação da movimentação, a combinação do acionamento dessas 3 entradas pneumáticas faz o cilindro se posicionar nessas 3 posições. E na parte da garra, então, para poder prender a peça, tinha um microcilindro, e na competição foi usado esse outro dispositivo, que é um clamp. Muito bem. O módulo de prensagem, então, né, que é o módulo principal que traz o nome da estação, né, o Muscle Press, é composto por um músculo pneumático. O músculo pneumático ele foi lançado pela Festo um ano e meio antes, né, então foi ali em 2001, fim de 2001, 2002, foi lançado esse produto. O músculo pneumático, quando você coloca pressão nele, né, quando você injeta um ar comprimido aqui, ele aumenta o seu diâmetro, então aumenta o diâmetro e diminui o seu curso. E aí fazendo com que o curso diminua, fazendo um movimento. Então aqui a estação tinha um músculo na parte central, então quando você injetava o ar comprimido aqui, acontecia o movimento, então, dessa parte para baixo, e para acontecer esse movimento perfeitamente de forma vertical, né, tinham dois guias então aqui nas extremidades. E então internamente, então, o músculo ele tem um entrelaçado, né, e esse entrelaçado então faz esse efeito então de aumentar o diâmetro e diminuir o curso, então fazendo a força, fazendo o movimento. Então é uma tecnologia assim bem interessante, com diversas aplicações. Ele tem um tempo de resposta muito alto, né? muito alto, muito veloz. Então tem uma grande aplicabilidade na indústria, o músculo pneumático.
E olhando mais detalhes para a estação, né, para controlar essa prensagem e essa movimentação, então a gente tem também aqui um regulador de pressão, justamente para controlar a pressão interna, né, do músculo, de forma um regulador manual, ou também podemos perceber aqui um regulador proporcional, né, e que foi utilizado na competição, inclusive. E para monitorar essa pressão, um sensor de pressão digital. Também para controle, então, para monitorar e controlar a precisão dessa pressão, até porque a gente tem um relógio aqui, né, bem sensível também, né, a essa pressão e a esse deslocamento. Aqui mostra algumas imagens, então, da competição lá em St. Gallen, em 2013, algumas equipes montando essa estação. Aqui a equipe da Suíça, então, montando. Da Suíça foi medalhista de bronze desse Mundial. Aqui a equipe da Alemanha montando a estação do músculo, então. E, como eu disse antes, né, um tempo máximo aí de 3 horas e meia, 15 pontos. O Brasil teve um tempo de execução de apenas 2 horas e 8 minutos, foi a equipe mais rápida a entregar, né? Porém, recebemos naquele momento apenas 5,75 pontos, né? Por quê? Na hora da apresentação, ao se movimentar, né, ao fazer esse movimento aqui, a peça colidiu, né, nesses parafusos aí, e aí travou ali. Então o Brasil não conseguiu, ele não posicionou aqui, não prensou, não posicionou, não entregou a peça, né? Então a gente teve muitos problemas, enfim, né? Acabou não adiantando entregar mais rápido e com essa pequena falha. Durante os testes de funcionamento, não apresentou essa falha, eles seguravam a peça um pouquinho afastado do acrílico e aí ele se movimentava. Então eles imaginavam que podia segurar a peça na mão, dar o start, prensar e aí depois girar, né? Enfim, e aí na etapa seguinte, em questão de 5 minutos, eles fizeram esse ajuste dos parafusos e aí na próxima etapa o sistema conseguiu funcionar perfeitamente. Bom, essa estação ela foi utilizada numa competição nacional, de nível nacional, né? Foi um desempate entre São Paulo e Rio Grande do Sul em 2010. E aí nós tínhamos a seguinte situação, né? Do módulo 4 para o módulo 5, então saiu essa estação aqui, era uma estação de uma esteira, de uma separação aqui numa rampa, saiu a estação do robô, que era essa última estação, e aí entrou a estação de prensagem, então os competidores eles tiveram que tirar 2 estações do sistema, montar a estação do músculo, toda ela, integrar com o sistema e fazer funcionar. Então eles tiveram um tempo máximo de apenas 80 minutos, e aí aqui o que mais impressiona, né? Claro, aqui era uma estação já conhecida das equipes, eles treinaram bastante em cima dela, e aí a gente teve aqui um impressionante desempenho, né, de São Paulo com 35 minutos, eles entregaram o sistema todo supostamente funcionando, e o Rio Grande do Sul logo em seguida com 39 minutos. Porém, na hora da avaliação, né, o pessoal de São Paulo, uma das peças não funcionou. Então, justamente, uma peça preta, quando se deslocou aqui pela esteira, quando foi colocado aqui nessa posição, esse sensor óptico aqui não detectou a peça e o sistema ficou ali parado e não funcionou. E aí esse mau funcionamento, né, foi decisivo aí para a equipe do Rio Grande do Sul seguir adiante no processo e depois em Londres 2011 ter sido campeão mundial. Agora eu quero mostrar para vocês, vamos ver como a estação funciona.
Essa foi a estação de prensagem com músculo, uma das estações que mais me surpreenderam das competições que eu participei. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau.